lá. Queridas, então, olha, hoje o nosso tema é sobre a justiça, tá, de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre as leis, né? Eu confesso que a hora que eu peguei esse assunto, eu fiquei um pouco preocupada, porque quando a gente fala de Antigo Testamento, né, e depois da vinda de Jesus, existe uma diferença entre o que era do que as pessoas seguiam, né, as leis de Moisés e depois, né, a salvação pela graça. Então precisa ter, né, uma sabedoria para lidar com essa diferença, sem que a gente cancele o que foi feito, né? Porque nada do que foi escrito em vão e tudo tem a sua importância. Então tudo tem um papel muito importante. Então tem que tomar muito cuidado, né, da gente não pegar um texto da Bíblia para fazer um pretexto, né? Tudo faz parte de um contexto, não se pode pegar um pedaço e se desenvolver uma tese em cima disso, né? Que nem a gente fala, a Bíblia é uma carta de amor, a gente não pode sortear um verso, abrir a Bíblia para fazer algo, né, como se fosse uma sorte, ela tem que ser lida inteira. Não precisa ser de uma vez, mas precisa ter um entendimento para não ficar tirando conclusões importantes, tá? Então, hoje vai falar a respeito disso, que é a justiça do cristão. Nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, nós não vamos entrar em detalhes de cada um, mas o que o mandamento hoje para o cristão, o que significa depois da vinda de Jesus. Então, a gente viu, né, nos últimos encontros a respeito do Sermão do Monte, que Jesus ele vai descrevendo o caráter do cristão, né, para como que a gente tem que se portar sendo cristão entre nós, né, e para com os outros, e a influência que isso tem no mundo. Então, o caráter das boas obras, né, que fala lá das bem-aventuranças, ela também é um termo de justiça, e as boas obras, elas também são obras de obediência. O texto-chave do estudo de hoje está em Mateus 5, do versículo 17 a 20. Se vocês quiserem abrir, Mateus 5, de 17 a 20. Eu vou ler com vocês, tá? Mateus 5, de 17 a 20. Ensino sobre a lei. Então, diz assim: não pensem que eu vim, aqui Jesus falando, tá? Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Então, aqui ele fala que aquele que, né, ele fala sobre... O que Jesus quis dizer com isso, então, né? Ele fala que ele não veio abolir. A palavra abolir significa cancelar, eliminar. Então, ele não veio cancelar aquilo que Deus disse, ele não veio eliminar. Ele veio, né? A gente vai ver que ele veio mudar a percepção que os fariseus, né, que eram os mestres da lei, os profetas, tinham sobre a lei. Os profetas, quem que eles eram? Os profetas eram aqueles religiosos que eles tinham o papel de falar diante de Deus, né? Perante Deus para as pessoas, ensinar, né, sobre as leis. Eles eram irrepreensíveis, eles conheciam a lei de cabo a rabo. E os fariseus também, né? Os fariseus eram um grupo de judeus que eram devotos do Torá. O que é o Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente conhece também como Pentateuco. Então, eles conheciam as leis minuciosamente, tá? E Jesus, ele deixa muito claro, a primeira parte que ele fala aí, ele deixa muito claro o seu compromisso com a lei. Ele diz que ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. Então, ele deixa claro aí o seu compromisso. Ele reconhecia a lei,
ele concordava com a lei, né, que foi revelada para Moisés, os mandamentos. Então, em tudo, ele cumpre a lei. Ele tem comprometimento com a lei. E quando ele diz, lá no versículo 20, que ele diz assim, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muitas dos escribas e fariseus, ou seja, se a nossa justiça não for maior do que aqueles que sabiam muito, calma, deixa eu aceitar o uma aqui, jamais entrarão no reino dos céus. Então, o que Jesus chama a nossa atenção aqui? Ele chama a nossa atenção para a interpretação que era dada da lei em Israel. Né? Ele queria o quê? Ele queria corrigir essa interpretação, né, que os estudiosos da lei tinham. Por quê? Porque esses estudiosos, esses fariseus, eles batiam no peito para dizer que eles cumpriam a lei, que eles conheciam a lei, que eles eram justos diante de Deus porque eles cumpriam a lei. Então, eles desfaziam das pessoas porque eles se achavam cumpridores da lei. Então, eles davam muita importância a si mesmo por cumprirem a lei. Se julgavam modelo de justiça, né? Então, Jesus, ele queria eliminar, ele não queria eliminar a lei, ele queria trazer essa lei com a qual ele concorda e reconhece à luz da sabedoria, né? No seu verdadeiro propósito. Existe uma diferença, né, gigantesca entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento que esses mestres da lei, esses fariseus tinham, sem dúvida era enorme, né? Sem dúvida eles tinham conhecimento. Eles sabiam tudo sobre a lei. Só que o conhecimento, muitas vezes, ele está restrito à informação, à cultura, a esse intelecto, né? É todo esse conteúdo. Só que o conhecimento, ele por si só, ele pode não ser bem aplicado. A sabedoria, ela é a capacidade de pegar esse conhecimento, discernir, julgar e aplicar através de uma vivência, né, nas circunstâncias da vida. Então, só o conhecimento que eles tinham não garante uma atitude correta, né, diante de conclusões. A sabedoria, ela ajuda a atribuir valor correto e garantir o uso adequado do conhecimento. Então, por exemplo, depois que eu me converti, eu sou uma pessoa que eu amo ler, eu sou curiosa, eu quero saber, mas toda vez que eu estudo, que eu leio, eu peço para Deus me dar sabedoria para que esse conhecimento seja aplicado, né, da forma que Deus quer. Porque quanto mais conhecimento eu tenho, se eu não souber aplicar com sabedoria, eu vou virar uma fariseu, vou virar legalista, eu vou ser aquela que vai dizer que sabe tudo, mas que não aplica isso de forma sábia. A gente vira um apontador de dedo, né? Então, Jesus estava dizendo aqui, né, que para entrar no reino dos céus, para ser alguém separado por Deus, aquele que Deus quer para viver com ele, né, era necessário sim fazer a vontade do Pai, né, de Deus, cumprir os mandamentos, mas isso era muito mais do que você cumprir uma lista de certo e errado. Ia muito além de você saber as leis e você cumprir aquela lista de certo e errado, como faziam os fariseus. Por muitas vezes, Jesus mostrava Jesus em choque com os fariseus. A maioria, né, das parábolas é Jesus dando um chacoalho nos fariseus, porque eles se diziam ser os grandes conhecedores da lei, mas passava por uma pessoa precisando de ajuda e não ajudava. Então, o amor, que é o principal, eles não tinham, né? Então, a lei vai até onde chega, né? Até onde o coração precisa atuar. E esse discernimento, ele tem que ter muita sabedoria, porque você não pode também justificar o descumprimento de uma lei, né? Se você não tiver uma intenção verdadeira, né? Você não pode simplesmente anular a lei que Deus colocou
por dizer que está no Antigo Testamento. Já escutei muita gente dizer, mas isso não tem importância, isso está no Antigo Testamento. Mas nenhuma palavra, né, deve ser desprezada. Também estava nos planos de Deus. Então, em Romanos 7:12, a gente encontra, né, Paulo falando lá que a lei ela é santa e o mandamento é santo, é justo e é bom. Então, ele também era um cara que era um perseguidor de cristão, porque ele também era um cara conhecedor da lei, né, sem coração. Então, ele foi uma pessoa que sabia da importância de se cumprir a lei, mas depois reconhece que só a lei, né, não chega até onde Deus quer que a gente chegue. Né? A obediência, só a obediência da lei não leva ninguém para o reino dos céus. Por quê? Porque nós somos falhos, porque o propósito da lei, ela convence do nosso pecado. Por exemplo, quando a gente vai fazer um exame para tirar a carta, como que a gente vai conhecer as infrações que a gente pode cometer no trânsito? A gente tem que estudar as leis de trânsito, que eu só conheço a infração se eu reconheço qual que é a lei. Eu não vou saber que é proibido parar a uma certa distância da guia se eu não souber que esta é a regra. Então, eu só conheço o pecado, que é aquilo que nos separa de Deus, quando eu conheço qual que é a lei, senão eu não vou saber que aquilo é pecado. Então, é muito importante a lei, porque só através da lei é que a gente reconhece, né, aquilo que é pecado. E Cristo, ele vai além, né, desses exemplos. Lá em Mateus 5:21, ele fala, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, calma aí. Então, a lei era não matar. Então, quer dizer, eu não matei, tá tudo bem, não sou pecador. Mas Jesus fala além, ele falou, se você se irar, se você odiar o seu próximo, né, você já está cometendo esse pecado, que no seu coração você já tem essa intenção. Então, lá tem um livro que chama Gálatas para vocês, que é de Timothy Keller, que ele fala assim, ele fala que a gente teve, esse é o propósito da lei. Ela mostra que o problema não é o fato de não estarmos à altura da vontade de Deus, o que exigiria apenas um esforço extra da nossa parte para obtermos melhores resultados, mas sim que estamos completamente debaixo do poder do pecado, precisando de resgate. Então, a lei, ela nos ajuda a termos uma direção, né? Ele fala que o objetivo da lei é por causa das nossas transgressões. A lei não veio nos falar sobre salvação. A lei, ela veio falar sobre o pecado. Seu principal propósito é mostrar-nos nosso problema, que somos infratores da lei, e provar que não podemos ser a solução, visto que somos incapazes de ser perfeitos cumpridores da lei. Né? Então, diz aqui que tem uma parte que eu não estou achando, que ele fala que a gente precisou primeiro piorar para depois melhorar. Quer ver? Bom, tudo bem, depois eu acho. Então, ele fala o seguinte, depois ele fala assim, que sobre Mateus 5:27, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, Jesus, ele não é que ele aboliu, né? Ele ainda completou, ele falou, não é só o ato, é a intenção que conta, né? Então, ao mesmo tempo que isso parece rígido demais, do tipo, nossa, então não dá nem para pensar no assunto, ele mostra misericórdia em outro ponto, por exemplo, né? Quando fala lá da mulher adúltera, ela cometeu adultério, então qual que era a lei? Ela tinha que morrer apedrejada. Aí ele disse, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, ali ele tirou ela de ser punida pela lei. Por quê? Porque ali entrou a misericórdia. Né? Então, e tudo isso, vocês entendem que tudo isso tende para o amor? Quando ele fala que ele não quer que a gente faça, mas se tiver a intenção, já serve como ter feito.
ele está falando porque isso é ruim. Mas quando a coisa está ruim e precisa da misericórdia, né, para fazer uma exceção à regra, ele também entra com essa exceção. O caso do sábado, por exemplo, não era permitido trabalhar de sábado, curar de sábado. E aí, quando ele curou, né, os fariseus vieram e falaram, né, eles vieram para contestar, como que é assim que vai curar? E ele fala, quem de vocês que se um boi, né, ou um filho cair num buraco vai deixar ele ali? Então, ele traz a gente a consciência que não é uma questão de cumprimento apenas da lei, é uma questão de, né, de discernir o que aquilo significa. E Jesus, ele sempre teve esse olhar para os fariseus, porque eles não tinham meio termo, eles eram muito fechados na questão da lei. Né? Lá em Gálatas, a gente vê Paulo, o esforço de Paulo para trazer de volta, né, essas pessoas que tinham sido convertidas, que ficaram sabendo, né, da salvação pela graça. Por quê? Porque tinha uma influência da cultura grega e romana pelo fator da circuncisão. Então, eles estavam querendo ser influenciados novamente com essa questão de precisa fazer um ritual para você ser justificado, sendo que ele já tinha apresentado a salvação pela graça. Então, ele percebia que as pessoas que, mesmo já sabendo de Jesus, estavam tendendo novamente para aquela questão da escravidão, né? E ele fica louco, ele chega lá, né, dizendo, não, você já conhece. Então, ele tenta, em Gálatas, ele tenta rever esse olhar, né? Porque quando tem uma centralidade apenas na lei, na busca do conhecimento, há o risco da gente cair no legalismo, que é uma supervalorização de seguirmos normas, em vez de uma apreciação ampla das circunstâncias, né, e aplicação de um espírito misericordioso. Então, um exercício muito bom é a gente ler primeiro as leis no Antigo Testamento e depois meditar em Gálatas, que aí a gente consegue entender, né, quais são as leis, mas saber o lugar delas depois de Jesus, né? A partir da graça de Deus demonstrada no sacrifício de Jesus. A lei, ela não nos justifica, ela não é uma lista a mais de deveres que temos que cumprir. Ela continua sendo uma boa orientação, né, mostrando os padrões éticos e nos lembrando que nós precisamos nos cuidar de cairmos, né, no desagrado de Deus, porque o pecado ele continua sendo, né, errar o alvo, é aquilo que nos separa de Deus. Então a gente tem que pensar nisso como se fosse um cuidador de crianças. Então, enquanto a gente deixa, vamos pensar que as leis de Moisés é como se fosse uma babá que ficou com os nossos filhos. Os nossos filhos sabem que existem regras. Então, por que ficou a regra de não pode subir no lustre, né? Não pode mexer com fogão, não pode mexer, né, com coisa perigosa. Então, enquanto eles estão com a babá, eles estão sobre as leis, né? Sobre as regras da casa. Quando chegam os pais, a babá pode ir embora e eles ficam por conta do amor dos pais. Aqui em casa se sabe que não pode dar algumas coisas para o Antônio, se ele pedir todos os bolinhos da casa, não pode dar. Mas quando chegam os pais, dependendo do jeito que ele vem me pedir, eu amo, eu posso fazer uma exceção. Então, essa é a vinda de Jesus. É quando a gente sabe que teve as regras, porque precisamos colocar ordem. Mas chegou Jesus, nós somos filhos de Deus, então nós estamos sobre a graça. Isso cabe uma exceção, né? Isso cabe um parar para pensar no amor, né? Na misericórdia. Então, a gente tem que lembrar que Jesus não veio abolir, ele veio dar o significado, né, de que somente as leis, né, não cumprem com aquilo que Deus espera de nós. Ele quer amor, né? Quando perguntaram para ele qual é a lei mais importante de todas, né? Ele vai falar que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, ele diz que esse era o maior mandamento, né? Em Gálatas 4:9, a gente vê assim, ó, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus,
Como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Que é aquela questão de querer ser por nós mesmos. Não, eu vou obedecer, eu estou seguindo certinho, mas não pensa no próximo, né? Aí ele fala lá em Gálatas 5, de 1 a 4, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Então, as orientações da lei são boas, mas a obrigação de atender elas, a ênfase no dever, no medo de errar, né, naquela coisa de Deus duro, de regras, de coisas, né, muito severas, né, isso não é bom, isso tira a nossa liberdade que Cristo nos trouxe, prejudica o nosso exercício do amor ao próximo, né? Lá em Mateus 22, de 34 a 40, quando um perito da lei, né, o cara era fera na lei, ele pergunta para Jesus, mestre, qual o maior mandamento? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses mandamentos, tá? Então, enquanto a lei pode fornecer padrão bom para a nossa conduta, é só o amor e a misericórdia que podem nos ajudar a reconhecer a necessidade para abrir exceção nesses padrões. E para finalizar, eu queria ler um texto rapidinho aqui, de John Stott, que diz assim, depois de dar a promessa a Abraão, Deus deu a lei a Moisés. Por quê? Tinha de piorar as coisas antes de poder melhorá-las. A lei expôs o pecado, provocou, condenou. O propósito da lei era erguer a capa de respeitabilidade do homem e revelar como ele de fato era por baixo, pecador, rebelde, culpado, sob julgamento de Deus e impotente para se salvar. Ainda hoje, a lei deve ter permissão para cumprir a tarefa dada por Deus. Um dos grandes erros da igreja contemporânea é a tendência de amenizar o pecado e o juízo. Nunca devemos contornar a lei e ir diretamente ao evangelho. Fazer isso é contradizer o plano de Deus na história bíblica. Nenhum homem jamais soube apreciar o evangelho até que a lei lhe fosse revelada primeiro. Só contra a escuridão do céu noturno, denso como tinta, as estrelas começam a aparecer. É só contra o fundo escuro do pecado e do juízo que o evangelho reluz. Eu achei incrível esse texto, né? Então ele diz assim, a gente precisou ser domado, reconhecer o que é o pecado, ser levado ali em rédea curta, né? A gente está estudando lá o Antigo Testamento, a gente vê ao longo da história o quanto o povo era desobediente, o quanto geração em geração o povo se afastava de Deus, e Deus dizia, se você voltar para mim, se vocês voltarem para mim o tempo todo, e o povo lá lascando pau em Deus, e eles falavam, se você voltar para mim, e o povo se esquecendo de Deus, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas por que Israel? Por que Deus escolheu Israel? Parece uma preferência de alguma coisa, né? E Deus escolheu Israel porque ele precisava de um povo que fosse o modelo para poder falar dele ao longo da história. Por isso que ele foi salvando esse povo quando esse povo precisava ser reconhecido, quando ele voltava para Deus. Então, as pessoas ficavam sabendo, de todo mundo ficava sabendo o que acontecia com o pessoal de Israel, porque eles tinham o Deus deles. E esse povo era punido quando desobedecia a Deus. Ele precisava de um modelo. E hoje o modelo somos nós, né? Hoje, Cristo ele está numa vitrine no nosso coração. A gente precisa viver a Cristo para que as pessoas possam querer estar com Cristo.
Hoje, quando a gente fala de Cristo, a gente precisa ser exemplo, né? Não de uma conduta como os fariseus, que se mostravam frios e apontavam o dedo porque o outro errou. A gente tem que ser exemplo no amor, na busca, na obediência, sim, mas na obediência, né, com amor, né? Aquela obediência que, acima da obediência, ama. Porque se não fosse isso, gente, que seria de nós se a gente dependesse de cumprir a lei, né? Quando passou aquela novela que está passando, as primeiras cenas de Gênesis, quando a Eva morde a maçã e dá para o marido, todo mundo revoltado, né? Mulher que foi fazer isso com a gente morde a maçã todo dia. A gente morde a maçã todo dia, né? Então, a gente tem o quê? Que analisar o nosso coração, pedir todo dia para Deus jogar um holofote na nossa vida, para que venha à tona, e pedir sempre para Deus corrigir até o fim, porque se a gente não tiver disciplina até o fim, a gente não aprende. É que nem antibiótico, tomou 3, 4 dias, vai voltar pior. Então, a gente tem que pedir para Deus levar a nossa disciplina até o fim, para a gente aprender, para a gente passar de fase. E é igual videogame, passou de fase, fica mais difícil, mas a gente vai ficando mais forte, né? Então, é isso. Vou abrir, podem abrir, acho que eu não sei abrir vocês. Aí. Depois vocês Mônica, leiam os você tá mandamentos, terrível, tá? hein? Mônica, você tá terrível. Ai, né? Não, vocês têm que orar por mim, para eu não ficar legalista, para ficar com sabedoria, porque tanto de coisa que eu tô lendo. Menina, posso falar um pouquinho? Maravilhosa, Mônica. Esse Você é uma texto coisa- é um texto muito cabeludo, e Deus deu sabedoria a Mônica para poder estudá-lo. Mas eu creio que também nós podemos olhar para esse texto sem nenhuma teologia e olhar para ele e ver o que é que nós tiraríamos de ensino, né? Quem assistiu a pregação domingo sabe que o pastor André falou que os fariseus eles tinham mais não sei quantos mandamentos. Além dos 10 mandamentos, ele acrescentavam mais não sei quantas mil regras. Eles eram extremamente legalistas com isso, né? E Jesus ele não veio tirar a lei. A lei está aí, nós temos que obedecer à lei. O que ele veio dizer é que pior do que praticar o crime é a gente já no coração ter praticado. Então, a gente precisa examinar muito o nosso coração, né? É aquela coisa que o salmista fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, né? Porque a lei, se nós formos pensar aqui que essa palavra significa a lei de Deus, os mandamentos de Deus, né? A gente tem sim que segui-los. Mais do que segui-los, também temos que ter atitude de coração. Mas eu acho interessante aqui ele falar que aquele que acrescentar alguma coisa vai ser o menor no reino de Deus. E isso me chama a atenção porque me preocupa como nós pregamos a palavra de Deus e, às vezes, acrescentamos coisas que não existem na palavra. Né? Então, nós precisamos ter muita seriedade em como nós falamos de Jesus para as outras pessoas, para não acrescentarmos algo que Jesus não disse, para não colocarmos palavras na boca de Deus que ele nunca escreveu, né? E depois ele fala que aquele que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino de Deus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a muita dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, né? Quer dizer, os fariseus, eles eram um péssimo exemplo de seguidores, né? Porque eles eram judeus, havia toda uma lei judaica e eles queriam impor. Lá no texto de Gálatas, no livro de Gálatas,
Se fala muito sobre isso porque o povo estava se convertendo, os gentios, e os judeus queriam impor as leis judaicas àqueles gentios. Então, não, vocês são crente agora? Então vocês vão ter que se circuncidar. Só que circuncisão era só para o povo judeu. O cara não era judeu, o cara era grego, o cara era egípcio, o cara era da Etiópia, né? E ali no livro de Gálatas, Paulo está chamando a atenção porque os judeus convertidos queriam impor as leis judaicas, não a lei de Deus, as leis judaicas em cima daquele povo, né? Então, é muito interessante esse texto. Diga. Eu lembro que uma vez eu participei, né, nem vou entrar em nomes, nada, mas de um lugar, uma denominação, que a menina preparou um estudo, né, foi para apresentar no lugar, era uma igreja também. E o fato dela estar vestida de uma certa forma, porque acho que ela estava de brinco, alguma coisa assim, bem... Não deixaram, sabe? Então, imagina, né, gente, o que isso vai mudar uma pessoa? Porque tem umas que podem... Isso é lei de homem. Exato, umas não podem brinco, outras podem maquiar, mas pode ir maquiada igual uma... Né? Então, assim... O que isso vai mudar, né, o caráter da pessoa? Claro que a gente tem que ter bom senso no que vai vestir, na roupa que vai colocar, mas precisa ter muito bom senso naquilo que a gente está usando como regra do que, né? Então, existe uma linha muito tênue entre o que é dos homens e aquilo que os homens acham que isso é regra. Tudo bem, uma instituição, um prédio, que nem o André estava falando, pastor, tem as suas regras, né? A pessoa tem que cumprir, porque ela mora ali. Mas, assim, até que ponto que isso pode influenciar uma pessoa, de atrapalhar a fé dela? Isso é muito sério, né? Então, eu acredito, sim, que existem regras que devem ser cumpridas em igrejas, que a gente tem que seguir, né, um padrão de comportamento, como em qualquer lugar, né? Porque tá lá só. Agora, não deixar entrar porque não tá de brinco, isso é muito... Né? Eu não vejo como algo que mereça tanta atenção, assim, igual alguns lugares colocam. Né? Mas nós, sem querer, nós colocamos mais um tanto de regras, que nem os fariseus, né? Muitas vezes nós colocamos uma série de regras que não está na palavra. E a gente precisa tomar cuidado, porque o texto está falando que esse vai ser o menor do reino dos céus. Se você estiver fazendo isso, vai estar desagradando a Deus, né? Tá certo, meninas, é isso aí. Eu vou fechar aqui, vou parar de gravar.